Nesse vídeo eu vou te ensinar a montar a Necessaire Box do nosso painel da coleção Dia dos Professores. Uma peça bem útil para as professoras carregarem aquelas miudezas. Vamos lá então? Você vai então precisar da parte da frente dessa Necessaire cortada junto com a parte de trás, mais 2 vezes no forro. Deixa então ali de ladinho que agora eu vou te explicar sobre a estruturação. Eu tô utilizando a espuma acoplada, que é esse material que eu acabei de te mostrar, junto com um TNT de 150 gramas. A combinação desses dois tá funcionando muito bem, eu tô gostando muito do resultado. Vamos começar então com a montagem. Você vai fazer da seguinte forma: você vai colocar a última camada de TNT 150, no meio espuma acoplada e por cima as nossas partes externas. Vai ficar esse sanduichinho com essas 3 partes. Feito isso então, eu alfinetei ali só as laterais para manter todo mundo no lugar, fui para a máquina e passei uma costura de segurança em toda a volta. E para essa costura você pode utilizar o pezinho de máquina comum, você pode usar o pezinho de zíper, o que ficar mais confortável. Tem que ficar desse jeitinho, bem na bordinha, como eu tô mostrando aqui no vídeo. Hora de refilar então. Pega a sua tesoura que não seja de tecido, corta todo esse excesso e deixa as quininhas bem quadradinhas. Vamos começar então a montagem e o início é pelo zíper. Você vai pegar ali a largura sobrando um pouquinho a mais e vai colocar o cursor de zíper um de cada lado, justamente para que quando um começa a entrar, né, começa a correr, ele vai abrir a bolsinha e o do outro lado você pode utilizar para fechar. Eu gosto muito de cortar ali essa pontinha como se fosse um V, que facilita a entrada do carrinho. Então agora a gente vai fazer a aplicação do zíper. Coloca os carrinhos ali no meio, centraliza, alfineta. Eu gosto muito de trabalhar ensinando vocês como se vocês fossem iniciantes, até mesmo porque quem tiver já facilidade já pula essa etapa e vai para a próxima. Coloque então o direito do zíper com o direito da parte externa e note que você precisa colocar a parte do zíper nessa parte que é menorzinha, tá vendo? A parte maior é ali a parte de baixo. E agora com o calcador de zíper na máquina você vai aplicar um dos lados. Vai passar ali a costura rente, vai ficar desse jeitinho aqui, igual eu tô mostrando pra vocês, tá? Depois a gente vai pespontar isso daqui pra ficar melhor acabado. E eu gosto de prender o forro ali com o alfinetinho, só pra ele não me atrapalhar, pra eu conseguir fazer agora a aplicação do outro lado. Ó a diferença de tamanho na parte de trás, já que não tem uma imagem para poder te direcionar, tá? Centraliza ali, alfineta, vai com calma, vai com cuidado se essa é a sua primeira vez. Não precisa ter pressa, não senta na máquina para costurar uma primeira peça que você nunca fez com pressa. Vai na moralzinha aí para você ir pegando todos os macetes. E vai fazer a aplicação do zíper então na parte de trás dessa Necessaire, junto com o forro. Ajeita se precisa, reposiciona e costura. Então o zíper aplicado na parte da frente, junto com a parte de trás, junto com os forros. E agora sim a gente vai passar um pesponto para que o forro não fique atrapalhando na hora que esse zíper for aberto, tá? Abre direitinho, coloca o calcador da sua preferência e passa um pesponto, tanto do lado da parte de trás dessa Necessaire, como do lado da frente dessa Necessaire. Dica de ouro: troque a linha na hora que você for fazer o pesponto. Coloca uma linha combinando, que vai deixar a sua Necessaire muito mais bonita e atrativa na hora da venda. Agora a gente vai começar a fazer então a montagem da Necessaire. Junta forro com forro, parte externa com parte externa. Eu vou colocar aqui uns grampinhos, se você quiser pode alfinetar também, mas como ele tá um pouquinho mais durinha por conta do TNT, eu tô optando mesmo pelos grampinhos, tá? Vai fazer a mesma coisa ali na parte do forro. Aqui no caso eu vou utilizar um alfinete, né? Já que não tô com essa parte tão estruturada como a parte externa. E aí a gente vai costurar, vai começar a costurar para fazer a montagem dessa Necessaire. Na parte do forro, você vai deixar a parte ali do meio sem costurar pra gente poder desvirar, já que esse forro é todo embutido. E na parte externa, vai costurar de fora a fora com um pé de máquina. Comecei ali então com o forro e agora eu vou passar para a parte externa, cortando ali as linhas. Eu gosto muito de cortar as linhas, não gosto de trabalhar com linha muito sobrando aqui por aqui não. E costurei também a parte externa. O maior segredo dessa Necessaire é você deixar a parte do zíper igual à parte do forro.
Tudo isso pode mudar de acordo com o pé de máquina que você usa para costurar o zíper, ou até mesmo o próprio zíper que você coloca. Dependendo desses tamanhos, essa diferença ela vai acontecer, e aí a gente vai fazendo o ajuste para deixar a parte de baixo igualzinha à parte de cima. E aonde que mora o segredo? Na parte de baixo, tá bom? Aqui no caso, a minha parte de baixo ficou mais larga que a parte do zíper. Então, eu vou aumentar essa margem de costura para que a parte de baixo se iguale à parte do zíper. Desse jeitinho, igual eu mostrei para vocês. E se com esse ajuste o tamanho bateu, eu vou tirar aquele excesso que ficou ali embaixo com uma tesoura para poder continuar a montagem da minha necessaire box, tá? Tiro ali então o que ficou a mais. Você já vai ter aí um parâmetro para quando você for fazer as próximas. E agora sim, a gente vai unir a parte de baixo da necessaire com a parte do zíper. Essa é basicamente a lateral da nossa necessaire box. Vou prender então com um grampinho a parte do zíper, centralizando esse zíper com a parte de baixo da necessaire. Pode cortar o excesso do zíper, agora ele não vai interferir mais, tá? Alfineto não. Aqui eu tô utilizando os grampinhos e tô abrindo também a parte da costura de baixo para não ficar um acúmulo muito grande ali de tecido, tá? Se você perceber que ainda tá dando uma diferencinha, igual eu acabei de perceber aqui, você volta na máquina, aumenta essa margem de baixo para poder deixar bem ajustadinha a parte de cima com a parte de baixo, tá vendo? Isso daqui, depois que você fizer a primeira, na segunda, você já vai saber principalmente sobre a margem do zíper de cima, que é aquela parte que eu tava explicando antes pra vocês. Então, vamos agora continuar a nossa montagem, né, da nossa necessaire box. Vou colocar ali um grampinho prendendo, olha só como ficou agora certinha a caixinha de leite ali se encontrando. Prendi um lado, vou prender o outro também e vou passar uma costura com o pé de máquina somente na parte do zíper e na parte de baixo. Se você já tiver facilidade, já tiver feito, você já pode inclusive nessa etapa economizar tempo e costurar o forro também. E vocês notaram que eu praticamente dei vários retrocessos aí ao longo dessa costura, né? Que é justamente para que essa parte do zíper fique bem presa com a parte do fundo da necessaire, para não correr o risco de soltar. Agora é a hora de a gente posicionar o forro também. Vocês vão ver que o forro tá um pouquinho maior porque eu não reduzi a parte da costura ali, igual eu fiz com a parte externa. Não tem problema, aqui a gente pode ir meio que no olhômetro, até mesmo porque não vai interferir tanto, mas se você quiser, pode ali aumentar a margem de costura também da parte do forro para ficar todo mundo certinho. Passo umas costuras nas duas laterais, pode fazer também um retrocesso se você quiser, e aí vai ficar dessa forma como eu tô te mostrando no vídeo, tá? A parte do forro de um lado, ó, não esquece de abrir esse zíper, que vai te facilitar muito na hora de você desvirar, pra você não sofrer com isso, tá bom? Então vai ficar o forro de um lado, parte externa do outro, e agora a gente vai começar a fechar as caixinhas de leite. Parece que vai dar ruim, mas não vai. Faz com calma, tá? Vou fazer aqui a primeira e a segunda junto com vocês. Vou esticar a caixinha de leite, e vocês estão vendo que a parte do forro também tá presa, tá? Vai fazendo com calma, coloca os grampinhos. A gente tá aqui nessa etapa, eu tô prendendo a parte de fora dessa necessaire box. Tô virando o forro ali pro outro lado, tá? Vou abrindo ele. Vocês podem ver que eu até prendi o forro ali um pouquinho. E eu vou soltar com a parte do grampo. E eu vou posicionando, porque o que eu preciso? Da caixinha feita da parte externa e do forro preso da parte interna. E ali eu vou colocando os grampinhos, posicionando para que na hora que a gente costure isso, fique tudo embutido. Essa parte do forro é uma parte que requer um pouquinho mais de paciência. Depois que você fizer uma, duas, na terceira você já vai estar mais craque. Mas tem que ter um pouquinho de paciência, porque é ali a forma que você vai encaixando todo mundo. É literalmente puxa de um lado, ajusta do outro, vai centralizando, vai ajustando todo mundo, prende com um grampinho. E aí sim, depois que você fizer isso, você vai lá pra máquina passar um pé de máquina. E vocês vão ver que esse eu vou costurar com o forro pra cima, tá?
mas foi um erro que eu cometi. Costura com a parte do TNT pra cima ou da manta R2, enfim, vai ficar um pouquinho mais fácil de você visualizar aonde que esse pé de máquina precisa passar para costurar todo mundo. E agora você tem mais 3 caixinhas de leite para fechar, tá bom? Fechou a primeira, você vai desvirar para o outro lado, ainda do avesso todo mundo. Vai ajeitar ali a caixinha de leite, abre as costuras, centraliza os cantinhos, vai fazendo igualzinho você fez do outro lado. Eu vou deixar aqui correndo a música com o vídeo passando para você ver novamente de uma forma ainda não acelerada como que eu fechei então a parte do outro lado para poder embutir esse forro. Dessa vez eu costurei com a parte do TNT pra cima, fica muito mais fácil de você visualizar ali a tua margem de costura, tá bom? Ó, fica muito melhor. Te mostrei 2 vezes e agora você vai fazer ali do outro lado. Faz igualzinho, o esquema é o mesmo e agora eu voltei com ela prontinha pra gente poder desvirar essa necessaire inteira. E a gente vai desvirar por aquele buraco que a gente não costurou no início e eu tenho certeza que você abriu também o zíper pra gente poder desvirar ela pro lado do direito também. Ajeita todos os cantinhos ali com a mão. E aí você vai colocando o dedão e vai fazendo todos esses cantinhos. Se tiver alguma linha ali sobrando, tira ela, deixa o seu trabalho bem limpinho na parte de dentro. Ah, e antes da gente passar ela pro lado direito, você precisa fechar ali embaixo a parte da abertura, que você pode fazer tanto com ponto invisível, como com cola de tecido. Eu vou aqui passar um pesponto direto na máquina mesmo. Vai ficar desse jeitinho então aqui, ó, com a parte do fundo fechadinho. Vira sua necessaire então agora pro lado direito, tá? E esse é o momento de você, então, agora ter várias prontas. Costura todo mundo junto, faz linha de produção. Não perde tempo só com uma. Já pega o painel, corta todas de uma vez só. E esse é o nosso resultado final. Lembra que a gente colocou ali, ó, 2 carrinhos? Fica desse jeito, ó. Você abre e fecha para ambos os lados. Arruma ela bonitinha, passa ferro. Esse tecido, ele pode ser passado a ferro. Vai apertando ali as laterais dessa necessaire. Se você vê alguma linha sobrando, tira ela também, ajusta todo mundo e aí você faz fotos bem bonitas dela, começa a fazer tua divulgação, não perde tempo. Esse é um momento muito especial para o artesanato, que é o do Dia dos Professores. Então não custa pedir, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Nos vemos então nos próximos vídeos com outros produtos aqui no canal do Ateliê da Nanda.